Capítulo 7. Causando interferência. A porta da sala já havia sido forçada 2 vezes e mesmo assim continuava selada. O impacto metálico ecoava pelo ambiente cada vez que alguém insistia em puxá-la, como se, em algum momento, a estrutura fosse ceder pelo simples cansaço. Não cedia. Ao lado, o painel aberto expunha fios e conexões improvisadas, cabos encaixados às pressas, tentativa quase desesperada de arrancar numa qualquer resposta do sistema. As telas piscavam de forma irregular, comandos eram digitados, apagados e repetidos, mas nada permanecia tempo suficiente para ser compreendido. Do outro lado, abafado pela vedação, alguém ainda batia, mais fraco agora, mais espaçado. Já tentaram reiniciar o sistema? É óbvio, não é? A frustração escapou mais alta do que deveria. Tira ele de lá. Do outro lado da porta, alguém batia, um ritmo irregular, cansado. Eu estou tentando. O visor do terminal piscava, linhas de comando surgiam e desapareciam antes mesmo de serem lidas por completo. Nada. Nenhum sinal. O som de passos no corredor não foi percebido até Hanok estar próximo o suficiente para ler as linhas de código no computador. Observou o ambiente à sua volta. Os cabos improvisados, o painel aberto à força, combinados ao desespero mal disfarçado. Interessante. Um dos técnicos se virou rápido demais, como se tivesse sido pego fazendo algo errado. Dion hesitou sem saber exatamente como abordar. O sistema travou, não responde a nenhum comando. Rannoch inclinou levemente a cabeça, como se estivesse avaliando algo muito mais simples do que estavam tentando fazer parecer. Travou? Tem alguém preso aí desde a madrugada. Outro completou, mais direto agora, tentando justificar o caos. A gente precisa abrir isso. Ele não respondeu de imediato. Deu alguns passos à frente, se aproximando do terminal improvisado. Passou o polegar pela lateral do próprio dispositivo em suas mãos. A linha azul acendeu timidamente. AOI. Status do núcleo operacional. Núcleo em protocolo de contenção. Acessos externos bloqueados. Que foi isso? Vocês estão tentando abrir uma porta, que foi trancada por um sistema que vocês nem sabiam que existia? Os entreolhares bastaram como a resposta que nenhum deles ousou dar. Vocês estão forçando um sistema que não reconhece vocês. Se é tão esperto, resolve isso então. Não foi um pedido. Foi quase uma ordem desesperada, e foi aí que um pequeno sorriso se desabrochou. Abruptamente, a luz da sala pareceu oscilar, não o imediata, mas o suficiente para chamar atenção, suficiente para situar o caos do local. Quando perceberam, a projeção já estava se formando sobre a mesa central. A imagem de Adam se construiu aos poucos, linhas de luz ganhando contorno até se tornarem corpo, e assim que estava completo, ele já se movia. Caminhava ao redor da mesa com as mãos cruzadas nas costas, em silêncio. Senhor, o sistema entrou em um bloqueio inesperado. Nós estávamos tentando... Quantas horas? Desde a madrugada, disse hesitante, evitando contato visual com a figura de luz. Adam assentiu lentamente. Continuou caminhando, passando os olhos pelas conexões improvisadas com uma expressão que não chegava a ser surpresa, mas também não era neutra. Interessante, murmurou em um julgamento silencioso. Um sistema fechado, autônomo, e ainda assim vocês conseguem perder o controle. Nós não perdemos o controle, senhor. Ele simplesmente, repetiu, em uma análise sintática do termo. É curioso como essa palavra aparece quando ninguém sabe exatamente o que fez. Ele desviou o olhar antes que aquilo se transformasse em confronto direto, retomando o movimento como se já tivesse tirado dali tudo o que precisava. Temos alguém aqui que parece, felizmente, entender melhor a situação. Rannoch não se moveu quando foi encarado, sustentou o olhar com a mesma estabilidade com que havia entrado ali. Eu vi o que aconteceu. Então me diga, isso aqui funciona sem você? Levantou a cabeça, o avaliando. Não, disse sem hesitar. A resposta caiu no meio da sala com um peso muito maior do que o volume da voz sugeria. Adam ficou em silêncio por um instante, observando, não apenas a resposta, mas a segurança com que ela foi dada. Curioso, murmurou andando novamente, agora mais devagar, porque até agora ninguém aqui conseguiu sequer chegar perto dessa conclusão. O olhar passou pelos cientistas de forma rápida, quase automática, sem qualquer interesse real, e voltou para Hanok, que deu um passo à frente, aproximando-se da mesa. Porque isso não é um sistema coletivo. Ele não foi feito para obedecer múltiplos operadores tentando forçar acesso. Quanto mais vocês insistem, menos ele responde. Então resolva.
A frase veio direta, como se encerrasse o assunto. Mas Hanok tinha um objetivo. Eu resolvo. Uma pausa curta, com acesso total. Alguns dos cientistas trocaram olhares rápidos. Adam não respondeu de imediato. Permaneceu parado por alguns segundos, avaliando. Você pede muito, disse por fim com um leve sorriso que não chegava aos olhos, para alguém que acabou de entrar. Eu não pedi. A sala ao redor parecia mais apertada do que antes, embora nada tivesse mudado de lugar. Os cientistas evitavam encarar qualquer um dos dois, ocupados, demais fingindo que ainda havia algo para ser feito nos terminais mortos, nas interfaces que já não respondiam, nos cabos conectados a lugar nenhum. Era um esforço silencioso para não estar ali. Interessante, disse enfim, caminhando lentamente ao redor da mesa. Você identifica o problema, propõe a solução, e, por coincidência, a solução envolve exatamente aquilo que você perdeu. Conveniente. É funcional. Funcional. Repetiu, quase provando a palavra. Então, soltou uma breve exalação pelo nariz, algo próximo de um riso, mas sem calor algum. Eu deveria ter começado por você. Ele voltou sua atenção para Hanok, como se o resto da sala simplesmente deixasse de existir. Resolva. Garanta que não vá se repetir. Isso depende de você. A frase saiu antes que ele precisasse pensar muito nela. E dessa vez foi o suficiente para interromper o movimento de Adam. Lentamente, ele virou o rosto de volta. Depende de mim? Se você quer que funcione, ela precisa estar comigo, não como acesso temporário. Claro. Simples demais. Traga o que precisar. Ajuste o sistema. Um gesto leve com a mão, como se aquilo fosse trivial. A nave permanece sob sua responsabilidade. A imagem começou a se desfazer, as partículas de luz perdendo coesão pouco a pouco. Resolva isso, Hanok. E então ele desapareceu. O silêncio que ficou não era o mesmo de antes. Hanok permaneceu parado por alguns segundos, com o dispositivo ainda na mão, sentindo o olhar dos outros sobre ele. Ninguém falou, ninguém precisava. Teremos um evento esta noite. Uma reunião privada com investidores, parceiros, pessoas verdadeiramente interessadas no futuro da nossa cidade. O holograma de Adam andava em círculos sobre a mesa. Eu possuo minha própria equipe de segurança, naturalmente. Mas considero de extrema importância a presença de vocês, especialmente por se tratar de algo diretamente ligado ao projeto Gio 2. Cleo não se moveu, mas o olhar se fixou com mais atenção, como se aquela sigla carregasse mais do que ele estava disposto a explicar. Vocês estarão devidamente vestidos de acordo com o evento. Tudo já foi providenciado. Ele caminhava ao redor da mesa como se estivesse guiando algo invisível. As mãos para trás, postura impecável. Nenhum gesto parecia fora do lugar. O que eu peço é discrição e atenção aos equipamentos e às exposições que estarão disponíveis para os meus convidados. Tai soltou o ar pelo nariz, quase inaudível, mas não interrompeu. Havia algo naquele meus convidados que não encaixava direito. Haverá na apresentação de um projeto em fase avançada, ainda não está pronto para ampla exposição, mas suficiente para determinados olhares. Por um instante, o olhar dele desviou levemente, como se calculasse quem, exatamente, se encaixava nesse determinados.